Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesse dia de Inter, dia de Colorado, dia de decisão, noite de Copa, ruas de fogo, mobilização da torcida do Internacional para conseguir, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil, onde o Internacional encara o América Mineiro. Jogo no Beira-Rio, o Inter precisa reverter um 0-2. No mínimo para levar a decisão para pênaltis. Mano Menezes já definiu o time do Inter que vai entrar em campo, num jogo que vale mais do que só a classificação. E uma notícia nada boa que vem da Espanha para o Colorado. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, e nesse vídeo eu quero conversar com vocês, claro, sobre tudo que envolve esse confronto, de logo mais, Internacional e América Mineiro, que jogam a partir das 9h30 da noite no Beira-Rio, uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Passando, o Inter teria somente 6 jogos para ser campeão de novo da Copa do Brasil, o bicampeonato que o Inter procura há bastante tempo, que deu na trave em 2009, que deu na trave em 2019, mas que daqui a pouco, passando pela equipe do América Mineiro, a gente pode sonhar daqui a pouco com algo mais dentro da competição nacional. O Inter está definido para hoje, são vários desfalques que o Inter tem, para o jogo de hoje, então até uma escalação meio lógica do Mano Menezes, dentro da falta de opções que ele tem, A gente pode reclamar do trabalho do Mano, pode reclamar de algumas alternativas, que ele tem feito no time titular, mas acho que hoje não é o caso, Acho que hoje realmente o time está bastante afetado, com os desfalques por suspensão, Bustos, Alan Patrick, Rômulo e Gabriel Barros, que já jogaram a Copa do Brasil, Maurício, que permanece no departamento médico, além do Gabriel Mercado, que também está no DM. A boa notícia é que Vitão está relacionado para o jogo. Postou um card relacionado para o jogo nas redes sociais. Ontem o Jean Dias também colocou um story. Eles que... o grupo do Inter tem uma galera, uma parte do grupo que é muito... da igreja, então realizam alguns cultos, durante a noite na concentração, e o Jean botou uma foto, ontem, depois, do evento, e acabou que o Vitão tava, entre esses jogadores. Então mostra que ele está relacionado para o jogo, não necessariamente titular, A informação que eu tenho é que ele começa no banco de reservas, a não ser que o Mano opte, por uma mudança, tática no time e começar com 3 zagueiros, com Vitão, Moledo e o Nico Hernandes, que deve ser o titular, inclusive é o destaque, do material do Internacional divulgado aí nas suas redes sociais, chamando para o jogo de hoje à noite. Então como é que eu tô projetando, esse time do Inter para encarar o América? Com o John no gol, que é a grande novidade, da equipe do Internacional, e eu quero trazer, claro, também neste vídeo uma informação sobre o goleiro John, que pode ser de muita importância para nós colorados, tá? Na lateral direita o Igor Gomes, já que o resto também está fora, o Rômulo e o Bustos, Moledo, Nico Hernandes e na esquerda o René, que deve começar a partida também. No meio-campo, Gustavo Campanharo e Johnny. Do meio para frente, o Depena como um substituto do Alan Patrick, vamos dizer, mas não necessariamente um camisa 10, eu diria que o Inter terá 2 linhas de 3, Johnny, Campanharo e Depena, e lá na frente Wanderson, Pedro Henrique e o Alexandre Alemão, O Inter um pouco diferente, mas é o que a necessidade, nos apresenta para hoje, afinal o Colorado, tem uma missão muito difícil, que é encarar o América Mineiro, que chega com uma vantagem de 2-0, e também pensando, na Copa do Brasil como um plus, financeiro, mas também preocupado com o Campeonato Brasileiro. Afinal, a América hoje ocupa a vice-lanterna do Campeonato Nacional e tem um desafio importante, no sábado contra o Corinthians, jogando em Belo Horizonte. Então é uma situação complicada aí para o Coelho, que deve, ter um time um pouco mais titular em relação àquele, que jogou contra o Internacional na Arena Independência. Provável time tem o Matheus Pazinato no gol, Marcinho lateral direito, Wanderson, Iago Maidana e Danilo Avelar, Lucas Cal, Everaldo e Breno, Emanuel Martinez
e o Felipe Azevedo com o Aloísio, né, no comando do ataque, né, um time um pouco mais titular do que foi aí o jogo lá da ida, né, onde o Atlético colocou vários jogadores sub-20 e acabou, né, querendo ou não, vencendo a equipe do Internacional. Então, tá posto aqui, ó, Inter e Coelho. Qual a sua aposta? Qual o seu palpite na KTO.com? Aliás, né, a KTO tá com várias odds muito bacanas para esse jogo. Você pode apostar na vitória simples do Inter, você pode apostar na classificação do Inter, que está pagando quase 4, né, 3,45 a classificação do Internacional. Como será essa classificação nos pênaltis, no tempo normal, né? Quanto será a diferença de gols, qual jogador vai marcar a qualquer momento. Então você pode palpitar e se divertir, né? Deixar o jogo ainda com mais emoção em KTO.com. Usando o código COLAR você ganha 20% de free bet no seu primeiro depósito, tá bom? Lembrando que hoje outros jogos, né, da Copa do Brasil, tem Cruzeiro e Grêmio, tem Atlético Paranaense contra o Botafogo, Bahia e Santos, Palmeiras e Fortaleza, Atlético Mineiro contra a equipe do Corinthians, muitos jogos para você palpitar e se divertir, né? Vamos ver quem é que classifica para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando, né, que este jogo vale 4 milhões e 300 mil reais, ou seja, se o Inter passar pelo América, já, né, nesta noite, recebe um Pix, né, da CBF, nesta cota aqui, né, de 4 milhões e 300 mil reais, né, pela classificação às quartas de final. É um valor interessante, né? Pô, 4 milhões é quase o passe do goleiro John, por exemplo, né, que o Inter já agiliza, né, para comprar. O John tá emprestado pelo Internacional pelo Santos. Inclusive, né, no jogo do sábado, lá na Vila Belmiro, ele não poderá entrar em campo, né, ele tem contrato com o Santos, então o goleiro no sábado será o Kehler, mas, né, o Inter agiliza já a compra do John para tentar garanti-lo, né, claro, isso está fixado em contrato, então teoricamente não tem muita pressa, mas o Inter entende, né, que daqui a pouco, se começar a deixar para o final, né, gastar com um, gastar com outro, daqui a pouco, né, falte para o John, né, e o Inter, né, trabalha já a possibilidade de compra deste goleiro, né, de 26 anos de idade e que vem se destacando aí nos últimos jogos, cerca de 4 milhões, né, é o passe fixado do John, né, o Inter que já tem 15% do goleiro, né, quando trouxe para cá, né, pagou pelo empréstimo e já abocanhou 15% do passe, então agora, né, tenta complementar, né, comprando em definitivo pelos 4 milhões de reais junto ao time da Vila Belmiro. Quero falar um pouquinho ainda sobre hoje, gente, porque teremos as Ruas de Fogo, né? Evento que ficou marcado naquela campanha da Libertadores de 2010 e que sempre acontece, né, em jogos importantes do Internacional. A turma acabou colocando, né, alguns pontos sobre as informações para as Ruas de Fogo, tá? Para quem nunca foi e para quem já está acostumado também, tá? A concentração de torcedores ela vai começar ali no viaduto da Padre Cacique, né? O viaduto Dom Pedro I. Porque o deslocamento do ônibus do Inter agora é diferente. O Inter não está mais no mesmo hotel, né? O Inter hoje se concentra na Lucas de Oliveira, né? Lá no Hotel Radisson, na Lucas. Então ele faz todo o trajeto e o começo da concentração, né, dos sinalizadores será ali no início do viaduto Dom Pedro I. Pega o restante da Padre Cacique e na esquina ali do Marinha do Brasil com a Nestor Ludwig, né, a rua ali a primeira a dobrar à direita, né, passando Marinha do Brasil, será a distribuição dos sinalizadores, tá? Ali vai ser distribuído os sinalizadores e ali começa, tá? A distribuição e onde começa o trajeto final, né, do ônibus, onde serão acesos os sinalizadores, tá? Os sinalizadores serão acesos a partir do momento que o Beira-Rio começar a piscar, tá? O Beira-Rio começou a piscar as luzes, é o momento de acender o seu sinalizador. A concentração vai começar às 6 da tarde, 6 horas, você já pode ir lá, né, neste local, né, terá a torcida do Internacional por lá, e a partir das 7h15, né, começa a distribuição dos sinalizadores, porque o ônibus deve passar entre 7h30 e 8 horas, tá? Lembrando que o jogo é 9h30, né, o Inter costuma chegar 1h30, 2 horas antes do jogo, tá bom? Então, se programe, né, para ir lá, lembrando, né, não toque, né, no ônibus, não bata no ônibus, não invada a rua, né, vamos fazer uma festa bonita para começar a empurrar, né, o Internacional para esse confronto decisivo aí contra a equipe do América Mineiro. Nem só de notícias boas vive o homem, né?
preciso terminar, né, o vídeo aqui falando com você sobre Vinícius Tobias. Afinal, o jornal Marca da Espanha informa que o Real Madrid não deve exercer o passe fixado, né, do Vinícius Tobias, que está estimado em 10 milhões de euros. Ele não vem sendo aproveitado, né, pelo Carlo Ancelotti na primeira equipe, apesar de ter chamado a atenção do técnico, né, merengue, né, nos últimos treinos, né, treinado com profissional, e ele não deve ser comprado. Ou seja, ele deve retornar ao Shakhtar Donetsk. E aí ele tem a alternativa de inclusive sair, né, com a normativa da FIFA, e o Shakhtar também quer vendê-lo, né? O Shakhtar pagou cerca de 6, 7 milhões de euros ao Internacional naquela oportunidade, e o Inter mantém, né, 20% dos direitos mais o percentual de formação. O que se fala, tá, é que o Sporting de Portugal e outros clubes estão interessados no Vinícius Tobias. E o Inter aí teria 20% dessa negociação, mas não é mais um dinheiro certo que vem do Real Madrid, né? Aos 10 milhões de euros o Inter, infelizmente, não vai ver, tá? O Vinícius deve voltar ao Shakhtar Donetsk, né, lateral de 19 anos, que vem se destacando, né, nas categorias de base do Real Madrid, né? Tanto é que, né, estava por lá desde então. Beleza? Deixa eu convidar vocês, né? A partir das 6 da tarde estaremos ao vivo no Vozes do Gigante com a Maratona Mais que 45. Vou estar dentro das Ruas de Fogo, né? Com a transmissão direto, né? Da festa bonita, né? Do torcedor do Inter e, claro, contando toda a história dessa decisão. Beleza? Aquele abraço e a gente se vê. Tamo junto, gente! Fui!